Resumo da semana. Toda sexta-feira nós temos o resumo da semana para trazer o que acontece de mais importante, o que aconteceu no plenário da Câmara ao longo desses dias. E a gente vai receber aqui o jornalista Antônio Vital, que cobre o plenário da Câmara para a Rádio Câmara. Tudo bem, Vital? Como é que você está? Tudo bom, Márcio? Olá, ouvintes, quem está nos assistindo também pelas redes sociais e pelo YouTube, da Rádio Câmara. Pois é, Vital, a gente teve vários projetos, 8 propostas votadas ao longo dessa semana, que se a gente abordasse eles num guarda-chuva, seria proteção a minorias, como mulheres, pessoas com deficiência, crianças e também pessoas desaparecidas. Esse projeto de proteção às mulheres, do que ele se trata, Vital? Bom, a Lei Maria da Penha, ela já determina, por exemplo, já prevê que o juiz pode conceder uma medida protetiva à mulher que for ameaçada de agressão. Isso significa o seguinte, por exemplo, a mulher está sendo ameaçada pelo marido, pelo companheiro, pelo fato de ser mulher e estar na sua casa. E, às vezes ela tem dependência financeira da pessoa, ela pode pedir uma medida protetiva à justiça, e a justiça pode conceder. O que está acontecendo, isso foi alegado pelas deputadas que apresentaram esse projeto, é que em muitos lugares, em muitos casos, muitos juízes, e juízas também, né, não estão indeferindo essas medidas protetivas com o argumento de que ela não tem necessariamente relação, tem a ver com a relação da mulher com o agressor, ou não tem a ver com a motivação prevista na lei. Por exemplo, casos em que a pessoa agredida ou ameaçada é ameaçada pelo neto, pela filha, pelo filho. Então, muitos juízes consideram, por exemplo, alguns casos em que existe uma disputa pela guarda de filhos, que não se enquadraria nas hipóteses previstas pela Lei Maria da Penha para que seja concedida essa medida protetiva. Então, o que esse projeto faz é obrigar que o juiz conceda imediatamente a medida protetiva. Uma delas pode ser, por exemplo, mandar o agressor, a pessoa que está ameaçando, sair de casa, né? Então, tem uma lista de medidas protetivas. Outra pode ser a pessoa não chegar perto da outra, ficar a tantos metros de distância, etc. Então, o que esse projeto faz é prever que essa medida protetiva seja concedida assim que a pessoa faz a denúncia, independente da relação dela com o agressor ou da motivação, para evitar justamente que essas medidas sejam negadas com a alegação de que ela não se enquadra na previsão de que a mulher está sendo ameaçada pelo fato de ser mulher. A relatora do caso, a deputada Jandira Fegali, ela apresentou inclusive um dado estatístico de um estudo que mostra que aqui em Brasília, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, quase 90% das ações que envolvem, por exemplo, irmãos, né, um irmão ameaçando a irmã, nesses casos, em 90% dos casos, os juízes não concedem a medida protetiva, porque não existe uma relação de casamento, a mulher não é a companheira da pessoa que está ameaçando. Então esse projeto vem justamente para corrigir essa lacuna e chegou a ter debate no plenário, apesar dele ter sido aprovado de maneira simbólica. Alguns deputados apontaram o risco de haver um aumento de denúncias falsas por parte de mulheres ameaçadas. As deputadas da bancada feminina acabaram convencendo o plenário de que já existe previsão legal para denúncia falsa, né? A pessoa que fizer isso já está sujeita a penas da lei. Então o projeto acabou sendo aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. Bom, e por falar em bancada feminina, Vital, também teve uma outra vitória bastante importante para as deputadas da casa, não é? Porque as pessoas até pouco tempo atrás não existia muita previsão regimental para o caso de uma deputada grávida, né, que tem filho durante o mandato, né? Por exemplo, uma das questões é que a Constituição determina que se qualquer parlamentar pedir licença a partir com mais de 120 dias de licença, é obrigatório automaticamente a convocação de um suplente. Então, como é que fica, por exemplo, a deputada que é grávida, que quer gozar de uma licença gestante, que é de 6 meses? Né, que são 180 dias. Nesse caso, teria que ser obrigatoriamente convocado um suplente. Sem contar o fato de que, a partir da 30ª semana de gestação, muitos médicos, na verdade, eu acho que 100% dos médicos, não recomenda viagem de avião.
Então, como é que faz? A maior parte das deputadas não mora em Brasília, mora em outros estados, e os deputados vêm toda semana para Brasília e voltam para os seus estados de origem. Então, como é que fica o caso da deputada que quer continuar exercendo seu mandato, estando grávida a partir da 30ª semana? Então, foi feito um projeto de resolução que alterou o regimento da Câmara para permitir que as deputadas, a partir da 30ª semana de gestação, possam votar de maneira remota, tanto nas comissões como no plenário. E, além disso, ele também permite que a deputada tem nesse período equivalente aos 6 meses de licença gestante, possa também votar de maneira remota, para que não seja necessariamente obrigatório, nesse caso, que seja convocada uma suplente ou um suplente. Perfeito. Bom, e Vital, os deputados também aprovaram um projeto que muda um pouquinho o tratamento sobre o cadastro de desaparecidos para facilitar o trabalho, né, de procura, de busca de encontrar essas pessoas, né? Já existe uma previsão legal, inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que as buscas se iniciem imediatamente após o nome da pessoa desaparecida, os dados estarem cadastrados no sistema. O problema é que não existe um sistema unificado, um cadastro único no Brasil todo. Existem cadastros estaduais, existem cadastros municipais e existem 2 cadastros nacionais, porque existe o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, que foi criado em 2009, e em 2019 foi criado o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Esse aí está em fase de implantação. Então, o que esse projeto faz é deixar claro na legislação que o nome das pessoas desaparecidas, estando incluído em qualquer um desses cadastros, já obriga imediatamente a polícia a agir e a tentar investigar o paradeiro dessa pessoa desaparecida. Porque aqui no Brasil, existem dados que apontam que tem 85 mil pessoas desaparecidas. São mais ou menos 200 casos por dia. E 1/3 deles são de crianças e adolescentes. Então, esse projeto também foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, para facilitar, para unificar essas buscas com base nos cadastros existentes e prever também que as informações contidas nesses cadastros de pessoas desaparecidas sejam intercambiáveis dentro dos próprios cadastros, ou seja, um cadastro passando as informações para os outros, tanto a nível municipal, estadual e federal. Bom, e outro projeto cria um símbolo especial para ser usado por pessoas que têm uma deficiência que não é aparente, mas ainda assim precisa de um atendimento especializado. Porque tem muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência que as outras pessoas não percebem à primeira vista. Por exemplo, tem muitos casos de pessoas com transtorno do espectro autista que não são graves o suficiente para que as outras pessoas percebam. Ou, por exemplo, pessoas que têm algum nível de surdez ou visão monocular. Tem vários tipos de deficiência que as outras pessoas não percebem. E essas pessoas que têm esses quadros, elas necessitam de tratamentos diferenciados e prioritários em algumas situações. Pode ser em fila de banco, pode ser em atendimento médico, de urgência, etc. Porque, por exemplo, pessoa com transtorno do espectro autista, em geral, não pode ficar em ambientes que tem muita gente, que tem muita confusão. Essas pessoas precisam de um tratamento diferenciado. E o que acontece é que, como essa deficiência ou essa condição não é visível para as outras pessoas, geralmente existem questionamentos, geralmente as pessoas não dão o tratamento prioritário que essas pessoas precisariam ter. Então foi criado um projeto que cria um símbolo, que é um cordão de fita com desenho de girassóis para ser usado por essas pessoas, para que as outras pessoas identifiquem que elas tenham direito a algum tipo de tratamento prioritário. O projeto prevê que esse uso desse símbolo é opcional, ou seja, ninguém é obrigado a usar. E em determinadas situações, se alguém pedir algum comprovante da deficiência, a pessoa tem que fornecer. Mas isso facilita a vida dessas pessoas em várias situações. Bom, agora vamos para a área de justiça, Vital, porque parece que teve uma mudança na legislação no que diz respeito tanto a habeas corpus quanto para decisões de colegiados judiciais que geram empate. Na verdade, não chega a ser uma mudança na legislação. Esse projeto, que causou bastante debate no plenário, ele foi aprovado com a justificativa de que simplesmente consolida, deixa claro na lei, algo que já está previsto na Constituição,
que é a chamada presunção de inocência. O que é a presunção de inocência? Que a pessoa ela é inocente até que se prove o contrário, até que tenha provas, etc. Então, o que esse projeto faz é prever que quando houver uma decisão, um empate num julgamento de uma turma colegiada, em qualquer processo penal, por isso pode ser no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, na segunda instância dos tribunais de justiça estaduais, quando houver um empate, ou seja, quando os desembargadores, juízes, ministros não decidirem nem se a pessoa é culpada ou inocente, no caso de empate, a decisão será favorável ao réu. Isso tanto em relação a decisões de habeas corpus, como decisão de processos penais ou de cumprimento de pena, recursos, etc, etc. Isso causou muito debate no plenário, porque muitos deputados apontaram que isso aí poderia aumentar, fazer com que houvesse um aumento da impunidade no país, né? Porque esse projeto, além disso, ele facilita a concessão de habeas corpus. Ele prevê que o juiz pode conceder isso de ofício, ou seja, sem que ninguém o provoque a fazer isso, em determinadas situações, quando perceber que existe algum tipo de ameaça a alguém no curso de qualquer tipo de processo penal. Teve muito debate. O argumento vencedor do autor do projeto, que foi o deputado Rubens Pereira Júnior, que foi referendado pelo relator, o deputado Elmar Nascimento, é de que a Constituição já prevê isso aí. Só que isso não é seguido em todas as instâncias do judiciário. Muitos deputados criticaram isso aí, inclusive o deputado Delton Dallagnol fez um pronunciamento bastante emotivo, falando que isso poderia diminuir bastante as chances do Ministério Público conseguir algum tipo de vitória ao longo dos julgamentos, ou seja, que as pessoas deixariam de ser condenadas pelo fato de que existem muitos graus de recurso e muitas possibilidades de um empate ao longo do processo todo. Entendeu? Então, assim, isso teve muita discussão no plenário, foi aprovado, foi para o Senado, agora os senadores vão decidir se isso aí pode ser consolidado ou não. Bom, Vital, no início do ano a gente teve essas notícias preocupantes, a morte de muitas pessoas no litoral de São Paulo devido a desmoronamentos que aconteceram em áreas de risco e também eventos em outros estados do país, no Amazonas também, perdas materiais e perdas de vidas também. A Câmara aprovou um projeto para tentar estancar um pouco essa situação, não é? Já virou quase uma rotina, né? Todo o início do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, nos meses de muita chuva, né? Na região sudeste, em outras regiões, no sul da Bahia, etc., de casos de desastres causados pela chuva, né? Desmoronamentos, e casas destruídas, pessoas mortas. Então, o projeto foi aprovado essa semana. Ele obriga que os municípios incluam no plano municipal, né, de risco, de gestão de risco, programas para prevenir esse tipo de caso. Os municípios serão obrigados a elaborar e incluir nesses programas, nesses planos, um programa de contenção de construções irregulares. Vocês vão ter que identificar os locais onde tem mais risco para a população, né? Tentar evitar essas construções nesses lugares, definir alternativas para esses moradores, né? Alternativas de lugares onde as pessoas podem ter suas casas construídas e prever também investimentos necessários para combater enchentes e prevenir desastres. Isso tudo vai ter que ser incluído nesse plano que os municípios têm que elaborar regularmente. Esses planos municipais, para casos de desastres, hoje, eles já têm que conter informações como sistemas de alerta, como as pessoas podem ficar sabendo, por exemplo, quando existe um risco de inundação, de desmoronamento. Tem que prever exercícios simulados de o que as pessoas têm que fazer nessas situações. Tem que estar pronto um sistema emergencial de atendimento do hospitalar, por exemplo. E agora, com esse projeto, tem que ter também uma identificação dos locais de risco junto com alternativas para essas pessoas e cálculo de investimentos necessários para que isso seja executado. Bom, e vamos continuar falando sobre a água, agora no uso racional dela, porque os deputados também aprovaram a instituição de uma Semana da Água, semana
pelo uso racional e consciente da água. Para que isso, Vital? Bom, apesar do Brasil todos os anos sofrer também com inundações, etc., na verdade, os especialistas já apontam que o Brasil está sob risco hídrico, né? Tem vários lugares em que os mananciais estão secando, que as pessoas têm encontro dificuldade. Tem lugar que tem processo de desertificação. A região sul, por exemplo, todo fim do ano, enquanto no Sudeste tem enchentes e inundações, a região sul tem seca. Né? A seca prejudica tudo. Então, o Brasil está em crise hídrica. Então, um projeto instituiu uma semana por ano para que se promova, porque o poder público promova debates e faça campanhas para o uso racional e consciente da água. Essa Semana Nacional do Uso Consciente da Água vai acontecer todos os anos, na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, que é dia 22 de março. Inclusive, esse projeto foi aprovado justamente nessa data de 22 de março. Esse Dia Mundial da Água foi criado na ECO 92. Se você lembra, 30 anos atrás, aconteceu lá no Rio de Janeiro, foi a primeira grande conferência mundial sobre o clima. E lá, 30 anos atrás, já se apontava a necessidade de um dia para que as pessoas lembrassem, né, do uso racional desse recurso que é tão importante, que é fundamental para a vida de todo mundo. Então, esse projeto foi aprovado, já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, e seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. E, por último, Vital, a gente teve uma aprovação que gerou uma certa divergência da transformação de cargos no âmbito do Ministério Público, não é? Isso já é os poderes, por exemplo, o Judiciário, e alguns órgãos federais, o Ministério Público, que é o caso desse projeto, podem enviar para o Congresso projetos para criação de cargos, né, quando sentem necessidade. Nesses casos, o que tem acontecido nos últimos anos é que esses órgãos todos mandam para o Congresso projetos que transformam cargos vagos em outros cargos que eles têm necessidade. Por exemplo, esse projeto que foi aprovado essa semana transforma cargos vagos de analista do Ministério Público da União em cargos de procurador e promotor da Justiça Militar. E também em cargos de comissão do Ministério Público Militar, para dar uma reforçada na Justiça Militar. Não tem aumento de despesa, porque simplesmente está se pegando cargos vagos e transformando em cargos que precisa de serem ocupados por outras pessoas. Nesse caso, promotores, procuradores e alguns cargos em comissão. Esse projeto foi alterado aqui na Câmara, a partir de emendas do PT, para que previsse também que os servidores do Ministério Público da União não tivessem, aqueles que têm aqueles chamados quintos incorporados ao salário, não sei se você sabe o que é isso, que até 1990 as pessoas podiam incorporar no salário um quinto daquele adicional que é pago em função do cargo de comissão que a pessoa ocupa, né? Função de confiança. Então, muita gente incorporou esses quintos, mas no ano passado, quando foi aprovado, alguns projetos foram aprovados de reajuste salarial de servidores de vários órgãos, ficou definido que quem tinha esses quintos incorporados, o reajuste seria descontado, ou seja, em vez de você ter o reajuste previsto, que foi de, se não me engano, 18% dividido em 3 anos, ou 10% dividido em 3 anos, 18% dividido em 3 anos, ou seja, 6% esse ano, 6% ano que vem, 6% do outro, seria descontado desse valor, desse reajuste, o adicional que a pessoa já recebia. Então, quem recebia os quintos se sentiu prejudicado, então uma emenda do PT previu, e foi aprovada também, o relator acabou concordando, foi aprovada, e permitiu que esses quintos ficassem de fora do reajuste. Além disso, teve outras mudanças, uma delas, por exemplo, que esses cargos em comissão criados por esse projeto seriam ocupados apenas por servidores de carreira. Houve um pequeno debate a respeito de aumento futuro de gastos com a transformação desses cargos vagos em cargos a serem ocupados por promotores e procuradores, porém o projeto acabou sendo aprovado também de maneira simbólica e seguiu para análise do Senado. Bom, muito bem. Esses foram então os projetos, essas foram as matérias que os deputados analisaram no plenário da Câmara ao longo dessa semana, e quem trouxe os detalhes para a gente foi o jornalista Antônio Vital. Vital, obrigado. Por enquanto é só. A gente se vê na próxima semana. Até lá.